Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Thay e eu fiz esse canal para cessar algumas dúvidas que eu tinha quando eu ainda estava lá no processo de au pair e eu tinha algumas dúvidas que nem um vídeo, nem nada, não conseguia responder. Então eu faço esses vídeos com os mínimos dos mínimos dos mínimos do detalhe que possam existir para tentar cessar a dúvida de alguém. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal. Tem vídeo toda semana, então já se inscreve aqui para você não perder nenhum, são todos bem legais, eu prometo. Então se inscreve aqui embaixo. Me segue também lá no Instagram, que eu dou dicas de inglês, várias coisas legais que você pode ver lá comigo, então me segue lá no Instagram também. E hoje eu vou contar para vocês como foi que eu aprendi inglês, né? Como eu já falei em algum dos outros vídeos por aí. É que o meu inglês era assim muito maravilhoso quando eu vim aqui para os Estados Unidos quase não precisando aprender nada porque meu inglês era fluente. Misericórdia. Então, gente, meu inglês quando eu vim pra cá é assim, eu considerava ele assim muito, não básico, porque eu tinha muitas palavras, eu sabia muitas palavras, eu tinha muito vocabulário, eu estudei bastante sim inglês, mas o meu falar, assim, o meu speaking era péssimo, eu não conseguia me expressar, eu não conseguia montar frases. Então eu vou contar pra vocês como que foi que eu estudei, né, como que foi que eu aprendi inglês pra poder vir pra cá e fazer alguma coisa. Desde que eu era adolescente, bem novinha, lá com meus 11, 12 anos, meu pai já pagava aulas de inglês pra mim, então eu já fiz curso de inglês por muito tempo, fiz acho que por 3 ou 4 anos aulas de inglês. Então assim, eu já tinha bastante conteúdo de inglês, só que assim, o meu primeiro ano eu estudei numa escola bem fraquinha mesmo, bem, sabe, bem de bairro, bem fraquinha, não era boa, assim... O ensino era legal, era ok, mas sabe aquela que não foca muito pra você aprender mesmo a falar inglês? Então, eu estudei nessa escola e meu inglês não era muito bom quando eu saí de lá. Acabou que a escola fechou e venderam a carta pra outra escola. Então, venderam todos os alunos que estavam lá de uma escola pra outra escola, que era muito melhor. Uma sorte muito grande, porque a escola que eu estudei depois, ela era assim... Era uma escola muito boa, era uma escola de inglês muito boa. E o valor que eu paguei por essa escola, que eu paguei não, meu pai pagou, né? Porque eu nunca paguei nada. Mas o valor que meu pai pagou nessa escola era um valor muito inferior do que aquele que a escola cobrava. Pra vocês terem ideia, eu pagava tipo 100 e pouquinhos, tinha aluno lá que já tava lá há tempos, que pagava 200 e pouco, porque era o valor da escola, só que como eles compraram os alunos de outra escola, eles preferiram manter, né, os alunos que estavam lá, e daí também tinha que comprar livros e tudo mais, e tudo super, hiper, mega caro, né? Então, quando eu era adolescente, eu estudei até mais ou menos os meus 15, 16 anos, eu estudei em escola de inglês, paga pelo meu pai. Então eu tive um grande estudo de inglês. Só que eu nunca consegui me expressar, nunca consegui formar uma frase e falar em inglês, sabe? Eu não conseguia falar. Eu simplesmente me travava e não saía nada. Eu sabia várias palavras, sabia várias coisas, mas também assim, gente, eu não assistia séries em inglês, eu não assistia filmes em inglês, eu não praticava muito, não escutava música pra querer mesmo aprender. Então, sabe, aquela coisa de adolescente que a gente não liga muito. Eu realmente estudava, era uma pessoa muito estudiosa, minhas notas eram boas, sim, mas é porque eu era estudiosa de momento, então eu sabia que vai cair na prova tal coisa, eu estudava aquela tal coisa e eu passava na prova. Não era que eu estudava e eu sabia muito, entendeu? E eu ficava bem chateada com isso, porque o meu sonho também era falar inglês. Só que eu tinha esse bloqueio em mim, eu não conseguia, simplesmente não fluía, eu não conseguia.
E, a propósito, o intercâmbio de au pair me ajudou muito nesse quesito, muito. Se você é que nem eu, que você não consegue se expressar em inglês, você já fez várias aulas, já fez vários cursos, não consegue falar, você não consegue se desenvolver, talvez o intercâmbio de au pair seja um intercâmbio maravilhoso pra você, porque foi pra mim. Porque se você chega aqui, gente, você é obrigado a falar. Você não tem essa de, eu travo, eu não consigo, eu não... porque não tem ninguém pra te traduzir, as pessoas não têm tradutor na testa. Então, você tem que falar. Você tem duas opções, ou você fala ou você fala. Se você ficar mudo, nem tem como ficar mudo, você precisa falar. Então, você tem que aprender, você é obrigado a aprender a falar. Então, o intercâmbio de au pair é maravilhoso pra quem tem esse bloqueio desse meu jeito. Mas, enfim, continuando a história... Eu tudo com as blusas caindo aqui. Continuando a história... eu tinha esse bloqueio de poder falar. E daí chegou um tempo que o meu pai não pôde mais pagar o curso pra mim. E daí ele cancelou lá o curso na escola. Eu já tinha feito bastante também, então tava muito bom. E daí eu fiquei fora da escola acho que uns 3 anos mais ou menos, 3 ou 4 anos por aí. Não foi muito, eu lembro que não foi muito, foi uns 3 ou 4 anos só que eu fiquei fora da escola de inglês. E daí eu decidi fazer o au pair. E aí eu falei, cara, eu vou precisar de inglês, né? Vou precisar de inglês. Eu já tava estudando antes, porque quem viu o outro vídeo que eu vou colocar aqui em cima pra vocês, que é falando como que eu descobri o au pair, ou por que que eu decidi, né, ser um au pair. Eu vou deixar aqui em cima pra vocês. Então eu comecei a estudar com uma amiga minha, com a intenção de vir pra cá, pros Estados Unidos e morar aqui, sem nem saber qual que era o intercâmbio de au pair. Então a gente pegou nossos livros, ela também acabou estudando inglês quando era adolescente e tal, e a gente começou a pegar nossos livros e estudar por nós mesmas. E estudamos bastante. Daí, quando eu estava lá na casa da minha mãe, estava estudando bastante, eu falei, cara, acho melhor eu entrar numa escola de inglês, porque eu não sei, né, como é que vai ser, se o meu estudo sozinha vai valer a pena, se vai dar certo. E outra coisa, eu perdi o foco, né, eu perdi um pouco do foco, porque assim, estudar sozinha é um negócio muito complicado, porque você é obrigado a levantar aquele horário, a estar naquele horário, a fazer naquele horário, a fazer... Que chato. Se você paga, se você gasta dinheiro, se você tem que ir em um lugar, em tal horário, em tal dia, você tem que ir. Porque se você não vai, você tá jogando teu dinheiro no lixo. Então eu falei, cara, se eu pagar, eu vou. Então eu comecei a pagar um curso, eu mesma pagava com o meu dinheiro que eu trabalhava. Eu pagava pelo meu curso de inglês e eu fui na mesma escola que eu estudava antes. E comecei a pagar o curso lá e comecei a fazer o curso lá de novo. Daí eu fiz o curso por quase 1 ano e assim, quando eu comecei a fazer esse curso, eu já sabia que eu queria fazer para o au pair. Então eu fiz esse curso já indo em todas as aulas abertas, porque o curso era bem legal e tinha aulas abertas que você podia ir lá só para conversar em inglês. E eu falei, não, dessa vez eu tenho que falar inglês, eu tenho que falar, eu tenho muito vocabulário, eu tenho que botar isso tudo pra fora. E eu comecei a estudar. E daí aconteceu, gente, como eu falei, eu sou uma pessoa que eu era muito inteligente em inglês, que eu sabia muita coisa. O problema meu era o bloqueio de falar. Tanto é que a minha professora desse curso, ela me ofereceu a me avançar de sala. Porque eu acho que ela percebeu que, comparado com os outros alunos que estavam na mesma sala que eu tava mesmo um pouco adiantada. Porque, na verdade, eu falei, cara, eu não vou adiantar. Eu falei, eu parei aqui, mas eu quero voltar um pouco. Eu voltei um pouco no curso, porque eu falei, eu quero ter certeza de que eu sei tudo. E daí, chegando lá, eu me desenvolvi muito bem, porque eu realmente lembrava das coisas, eu sabia, sabe? Tava tudo bem fresco na minha mente, porque eu realmente estava estudando em casa. Então, assim, tava muito ok pra mim. Ela me ofereceu a avançar não é série, de módulo, né? Avançar um pouco meu módulo. E daí eu aceitei, resolvi avançar um pouco meu módulo. Fiquei com uma dificuldade, porque como eu falei, o meu problema era falar. E a galera, quando eu cheguei lá na outra sala, eles falavam bastante inglês. Mas era daquilo que eu precisava, entende? Então, eu me senti um pouco mais obrigada a falar. Só que aconteceu.
eu não tava conseguindo acompanhar o curso e o meu trabalho. Eu trabalhava em mercado e era assim, foi bem numa fase em que estava faltando funcionários, então assim, eles estavam pedindo pra entrar mais cedo, cobrir tal horário, cobrir tal pessoa, e daí a gente tava um pouco bagunçado, e eu não tava conseguindo cumprir direitinho as horas do... não cumprir direitinho as horas do curso por conta do trabalho, mas era porque eu ficava muito cansada e eu não tava tendo força. Eu ia pro curso arrastada por Deus. Deus pegava na minha mão e me levava, porque eu sou aquela pessoa que fala assim... se eu pago, eu não falto. Então, se eu pago, eu vou. E aí, eu indo pro curso. Chegou um tempo que eu falei, não, para, não tô acompanhando, meu rendimento não tá bom, não tô conseguindo fazer nada. E daí, teve um tempo que eu fiquei alguns dias sem ir. Aí, eu fiquei algumas aulas sem ir pro curso. E depois eu falei, gente, esse curso não tá me adiantando, não tá levando onde eu quero. Foi aonde eu comecei a fazer as minhas entrevistas e eu vi que o curso, ele, na verdade, estava me atrapalhando do que me ajudando, né? Então, eu decidi sair do curso. Foi quando eu decidi sair do curso que eu estava fazendo de inglês e estudar sozinha. Por que que eu decidi fazer isso, gente? Porque eu já estava estudando sozinha, num método que eu vou explicar aqui pra vocês. Vocês vão... Pode ficar nesse método que vocês vão, se dar bem no inglês pro au pair. Então, assim, eu já estava estudando nesse método antes e decidi que eu iria parar de fazer o curso e usar esse tempo do curso para poder estudar nesse mesmo método que eu já estava estudando. E daí eu fiz isso, eu cancelei o meu curso, saí do curso de inglês que eu estava fazendo e comecei a estudar especificamente para o au pair. Dá pra fazer isso, Thay? Claro, dá pra fazer isso. E é muito bom. Se eu pudesse dar um conselho pra quem quisesse fazer o au pair e já tá entrando no processo, eu falaria, não entre em escola de inglês, não entra em aula de inglês, a não ser que seja uma aula já voltada para o seu au pair. Se não for, estuda sozinha. Se você consegue, é claro, porque tem umas pessoas como eu, que sabe, tinha dia que eu não queria estudar, mas eu também tenho um foco e quando é uma coisa que eu quero muito, eu realmente faço, então eu fiz acontecer e eu comecei a estudar só pro au pair. Como que você estuda só para o au pair, né? Eu pegava todas as possíveis perguntas que as famílias poderiam me fazer e colocava tudo lá num papel. Todas as perguntas que eu poderia fazer para uma família. Todas as perguntas que isso, que aquilo, e comecei a fazer, né? Nessa época do curso mesmo, eu já tinha passado no teste de inglês da agência, que eu já falei aqui pra vocês também como que foi esse teste, como que eu estudei pra esse teste, né? E é um pouco parecido também com esse vídeo, mas eu vim especificamente falar como que eu estudei inglês aqui nesse vídeo. Então, assim, E daí eu comecei a estudar todas as perguntas que as famílias poderiam me fazer. Todas as perguntas que eu poderia fazer para as famílias. Tudo que eu poderia falar para uma criança. Tudo que uma criança poderia falar comigo. E todas as perguntas, gente, vou falar para vocês que tem lá no grupão. O grupo de au pairs do Facebook. É o maior grupo do Facebook de au pairs que existe. Então, se você quer ser au pair, se você sonha ser au pair, se você é au pair e você não tá nesse grupo, você tá sendo au pair errado. Você tá fazendo alguma coisa errada. Vai pra esse grupo, porque você... Gente, aquele é o maior grupo de au pair que você pode ter. Então, vai pra lá que vocês vão se dar bem. Tem várias dicas legais, você conhece várias pessoas legais, tem gente oferecendo pra dar aula, conversação. Eu mesma já ofereci pra fazer conversação lá, então vai nesse grupo que vai ser bem legal. As pessoas montam grupos pra treinar inglês, então vai ser muito, muito, muito bom pra você mesmo. Eu comecei a fazer esses pequenos treinamentos. Gente, vou falar que é fácil? Não, não é fácil. É muito difícil você treinar um negócio assim que você não sabe exatamente o que é. Eu fazia simulações, né, no espelho, eu fingia que era uma família e depois eu fingia que eu era a au pair. Eu era a au pair. E daí ia falando.
Depois eu estudei especificamente para a minha entrevista no consulado, que eu também já tenho um vídeo falando todas as perguntas que fizeram para mim e algumas mais, tá lá todinha na descrição. Então se você ainda não viu esse vídeo, vai lá ver também, porque já tem conteúdo de o que você pode perguntar para as famílias, o que as famílias podem te perguntar e as perguntas do consulado. Então, se você ainda não viu esses vídeos, você veja se você tá no processo, que isso vai te ajudar, principalmente se você tá estudando sozinha pro au pair. Agora, uma coisa muito importante, tá? Eu saí do curso, o meu inglês era especificamente voltado para o au pair. Aconselho a fazer isso? Sim. Aconselho. Em caso de emergência, em caso de que você não tem tempo para estudar e que você não vai poder estudar e que não vai dar tempo, o teu au pair, você já tá no processo, que você quer ir esse ano, aí sim eu te aconselho a fazer isso. Agora, se você falar pra mim, tá, e tenho 17 anos, devia estudar só pro au pair, foca no au pair, vai ser bem legal pra você, você faz, sei lá, cara, você tem 17 anos, você tem um ano para decidir isso. Então você tem 52 aulas, se você contar 52 semanas por ano. Se você uma vez por ano estudar um pouquinho, uma vez por semana estudar específico para au pair, você vai ter estudado 52 vezes no final do ano. Só que você tem um ano para estudar inglês. Então estuda mais coisas, abre mais a sua mente, estuda mais sim. Isso vai te ajudar muito. Porque chegando aqui eu contei como que eu sofri por conta de inglês, como que foi difícil pra mim porque eu não sabia falar inglês, que a minha família teve que traduzir coisa no tradutor pra mim. Durante os Skypes, gente, eu estava preparada apenas para as perguntas que as famílias me faziam. Se eles falassem qualquer outra coisa fora do assunto que eu tinha estudado, fora dos assuntos que nós geralmente fazemos, eu não sabia responder, eu não sabia me expressar, eu não sabia falar, entendeu? O meu fofo, ele é bem engraçado, ele gosta de fazer piada com várias coisas. E daí, durante o Skype, ele fez algumas piadas que eu não entendi, que eu simplesmente... Aí ele, eu tô só brincando, aí eu dava risada, mas eu... Gente, não tinha entendido nada. Tanto é que eu fiz confusão de como que a au pair estava aqui, há quanto tempo ela estava aqui, que eles já tiveram outra au pair ou que eles não tiveram, que a au pair... Então, assim, o meu conselho pra você, saiba inglês. Saber inglês para o au pair é muito importante e vai te livrar de muita coisa ruim que você pode passar por conta de entendimento, por você não entender a sua família. Porém, se você não tem tempo, se você não consegue, eu te aconselho a estudar dessa mesma forma que eu. Estuda as perguntas, estuda o que as famílias podem te perguntar, estuda para a entrevista na agência, estuda para sua entrevista no consulado, que vai dar tudo maravilhoso, vai dar tudo certo. Estuda só as perguntas que você precisa, estuda o vocabulário que você pode conversar com uma criança, estuda palavras, né, do cotidiano de uma criança, peças de roupa, é bem legal você aprender. Cadeirão, mamadeira, chupeta, babador. Então são todas as coisas que é bom você aprender antes, né? Sapato, mochila, óculos. Óculos é bem legal, porque tem muita criança que usa óculos, e daí se você não sabe falar óculos, fica complicado você mandar ela buscar o óculos. E estuda específico, estuda assim. Foi assim que eu estudei, Voltando ainda, falando isso de novo, gente... Eu sofri muito por conta de inglês, então eu não gostaria que as pessoas sofressem da mesma forma que eu. Por isso que eu aconselho que você tenha um nível de inglês um pouco melhor para poder vir fazer o au pair. Mas se você quer vir, se você realmente quer, se você realmente precisa vir, ou se você, decidiu agora, gente, acontece. Às vezes você, acabei de descobrir o au pair, mas eu queria muito fazer agora, não tem problema. Só que tenha em mente de que você vai sofrer por conta de inglês, caso você não saiba falar inglês direito. Então, se teu inglês é muito bom, legal, parabéns, vai ser muito bom pra você. Agora, se seu inglês não é
parabéns também, você vai sofrer muito. Vai dar certo? Vai dar certo. Eu tô aqui há 1 ano e 5 meses, tô feliz, tô com uma família boa, estendi com a mesma família. E assim, hoje em dia, eu já consigo dar aula pra outras pessoas. Então eu vou falar pra vocês que de todas as coisas ruins, não foi tão ruim assim. Mas, de início, a gente sofre muito, não saber se expressar, não saber falar, não saber se comunicar, é muito horrível, você simplesmente quer um tradutor e você não consegue traduzir, porque você não sabe não faz nem ideia do que a pessoa tá falando. Pode ser perigoso também, porque num caso de emergência, como que você vai se expressar, como que você vai falar o que aconteceu. Eu tenho um caso, vai ser para um próximo vídeo de falar. Eu tive que chamar a polícia aqui nos Estados Unidos. Então, assim, quem me segue lá no Instagram acabou já sabendo dessa história. Então, essa pessoa já tá por dentro da situação. Mas fala pra mim se eu precisasse fazer isso bem no início, bem quando eu cheguei aqui. Eu simplesmente não saberia o que falar, não saberia o que dizer, não saberia. Então, assim, eu aconselho a vocês que estudem muito, o máximo que vocês puderem, por mais que você saiba que você pode vir com inglês básico, porque pode, mas o meu conselho pra vocês é vocês estudem o máximo que você puder, venham com o máximo de inglês que vocês puderem. Foi assim que eu estudei pro meu au pair, né? Foi um estudo, assim, bem voltado e bem focado. Eu desisti do meu curso de inglês para poder estudar focado por conta de... Por que eu fiz isso, gente? Porque eu estava já fazendo as minhas entrevistas e eu percebi que o tanto que eu estava estudando lá no curso não estava fazendo a mínima diferença para as minhas entrevistas. Porque nas entrevistas eu realmente falava exatamente as mesmas coisas. Então eu teria que estudar aquelas coisas, que seria muito mais fácil, né? Você vai fazer uma prova de matemática de adição. Para que é que você vai estudar subtração, multiplicação e divisão, se a prova é de adição? Então, estudei só adição e foi tudo maravilhoso. O vídeo vai ficando por aqui. Esse foi um vídeo só mais para descontrair, falar para vocês como que eu aprendi, né, o meu inglês, como que eu vim para cá falando inglês. Um beijo no coração de todos vocês e eu vejo vocês no próximo vídeo. Estudem inglês!